Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula do 8º ano de Projeto de Vida. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai interessar bastante a vocês, tá? O meu nome é Yolanda e junto aqui com Armando Pérez e Brielle tá aqui com a gente, ó, fazendo a interpretação, né, a transposição da nossa aula para as Libras. Sim, para deixar nossas aulas cada vez mais acessíveis. Então, o tema que a gente vai trazer hoje é um tema que vai cada vez mais sendo comum à medida em que a gente vai crescendo. Vocês que são adolescentes, às vezes escutam esse tema, aí pensam um monte de bobagem, ou levam numa pilhéria, numa galhofa, algo que é tão natural e tão simples, não é, Armando? É, professora, como uma pilhéria e uma galhofa, né? Que nada mais é do que uma zoação e uma tiração de onda também, né? Traduziu para a idade de vocês, obrigada. Mas vamos lá, gente, vamos pensar o que são as relações afetivo-sexuais. Por que não falar diretamente em relações sexuais? A gente vai trazer qual é essa diferença e no que está sendo bem discutido no dia a dia, nas questões acadêmicas, científicas, dessas relações afetivo-sexuais. Vamos juntas e juntas? Vamos embora. Então a gente começa, minha gente, relembrando que na aula passada o tema foi a adolescência, né? A vida em transição. Então a gente trabalhou com vocês, né? Toda a questão de qual caminho, né? Como refletir para viver essa fase da vida da forma mais saudável, da forma mais plena e completa possível. Então a gente viu que é nesse momento que a gente começa a ter uma noção maior de privacidade, a ter um conhecimento maior sobre o nosso corpo e sobre as imagens que a gente projeta para a gente. Então, esse período é um período fundamental da gente aprender certos conceitos e certos elementos que vão ser muito úteis na nossa vida adulta. Então é por isso que a gente preparou uma aula massa para vocês, como a aula passada, né, que abordou todos esses temas, e hoje a gente vai continuar abordando as questões que vão se desdobrar a partir daí, beleza? Gente, como o Armando trouxe, que a adolescência ela é uma fase, né? E a gente bateu bem isso na aula passada. Então, se você perdeu a aula, só entrar aqui, tira qualquer dúvida, conversa com seu tutor, sua tutora. Mas, para começar a nossa aula de hoje, a gente já vai trazendo essa observação, ó. Não precisa ter vergonha do que é natural. Então, falar das relações afetivo-sexuais, falar do desenvolvimento desse interesse por outra pessoa, é algo totalmente natural, que nós dois que somos um pouco mais velhos que vocês, já passamos pela adolescência e já vivemos esses começos, nesses interesses. E aí, Armando? E aí, vê só, que como esses jovens estão aí, eles estão felizes e sorridentes, né? Por quê? Porque isso também, falar sobre isso, tirar dúvidas sobre isso, é um caminho para ter uma vida saudável, para ter uma vida feliz e plena com quem a gente é. Então está dentro dos aspectos da identidade, que é fundamental, né? Essas descobertas, essa forma da gente se relacionar, de conviver, é fundamental para a gente entender quem a gente é. E entendendo quem a gente se relaciona melhor com o mundo, não é? Olha aí esse videozinho, ó. Três meninos, assim como vocês, nessa idade devem estar agora, vindo da escola, conversando. Conversa vai de tudo quanto é tipo. Tu, Armando, que é menino, como é que era conversar com teus amigos nessa idade? Bom, era aquela coisa, nunca sabia como é que começava nem como é que terminava as conversas, né? Então, ia do Big a bomba atômica, e dentro dessas coisas se falava ali, fulaninho tá gostando de ciclaninha, eu encontrei aquela menina não sei aonde e vi, ela tava bonita e não sei o que. Então, é nesses momentos aí de passeio, de descontração e de privacidade, de intimidade também, né, onde está se desenvolvendo uma relação de confiança, de intimidade entre pares, ali, entre amigos, que a gente muitas vezes aparecem muitas dúvidas, né? Então, mas é isso mesmo? Né? Então, hoje a gente teve aula sobre o sistema reprodutivo. Então, aquela coisa ali, eu fiquei com vergonha de perguntar. Aí um fala, não, é isso aí eu escutei dizer que não sei aonde, que era assim. Então, minha gente, ó, como a gente falou antes e está trazendo para vocês de novo, né, não precisa ter vergonha do que é natural, né? E as relações afetivo-sexuais são naturais e são inerentes a nós, os seres humanos. Por isso, a gente tem um acordinho aqui para vocês, né, Yolanda?
Vocês podem conversar já isso entre vocês, seu tutor, sua tutora. Lembrando disso, ó, que dúvidas são bem-vindas, gente. Ter dúvidas, ter curiosidades, faz parte, tá? Então, nesse acordo em sala de aula, entre vocês, é bom lembrar disso, que esse é um espaço de confiança. Esse é um espaço do que for debatido, do que for conversado. É esse momento de que a gente vai tirar dúvidas. Vocês podem anotar, vocês podem escrever, de repente pode ter aí na sala de vocês alguma caixa que você não vai se identificar. Escreve essa dúvida, coloca dentro da caixa, o tutor, a tutora pode dar essa orientação, porque é normal ter vergonha. A gente cresceu, a gente cresce, nós crescemos que a gente já cresceu, né? Mas vocês estão crescendo, né? Nessa nossa sociedade, e que se tem muitos tabus. Aquele ponto que às vezes não se pode falar, não se pode comentar a respeito. Mas que todo mundo sabe que existe, né? Existe, pois é. Não só temas como esse, tá? A gente trouxe esse tema específico por ser um tema da aula, mas tem diversos outros temas que a nossa sociedade finge que não existe. É como ter um elefante imenso dentro de uma sala e ninguém fala desse elefante. O elefante está ali e ninguém está falando dele. Então, é normal ter vergonha. E, principalmente, respeite a você mesmo em primeiro lugar. Então, às vezes uma pessoa faz uma piadinha, faz um comentário maldoso ou um comentário chato mesmo, porque está com vergonha e não quer admitir que está com vergonha. E aí inventa histórias, essas conversinhas de grupinhos que meninos fazem, que meninas fazem, que Armando fez muito com os amigos dele na juventude, né? E pode falar aquela coisa ali, um amigo meu... Claro, sim. Eu ouvi dizer... Um amigo meu. Então, deu para sentir que o clima é um clima bem tranquilo, né, minha gente? É um clima de esclarecimento, de trazer aí, né, a luz para essas questões, né, minha gente? Sim. Então, trazendo todos esses pontos que a gente já trouxe, desse local de respeito, que a gente está criando aqui nas aulas, é bem importante. Estão vendo aí esse semáforo? Quando está no trânsito, tem um semáforo, que seja quem está dirigindo, ou quem é pedestre, ou quem está na bike, tem que prestar atenção nele, que cada um quer dizer uma coisa. Então, o verde já sabe que é avançar, o amarelo é se prestar atenção, e o vermelho é do pare. Então, vamos ver que nas nossas relações mesmo, do dia a dia, a gente deveria ter internamente esse semáforo na gente, né? Exatamente. Inclusive nós adultos. De você estar num relacionamento de amizade, de namoro, de uma ficada com alguém, do que for, de ter isso, opa, dentro de mim, dentro dos meus valores, dentro do que eu quero. Isso é um sinal verde? Isso é algo assim para se parar? É bem importante, então, ter esse diálogo com quem você está se relacionando, porque é algo fundamental, é ter esse semáforo muito claro na cabeça da gente sobre o consentimento. E aí, Armando? Exatamente, minha gente. E olha só, então, por exemplo, desde muito jovem, né, a gente recebe orientações. Se algum coleguinha seu brincar tocando em determinadas partes do seu corpo, fique atento, né? Não tem isso não é uma brincadeira, né? Então, imagina justamente esses sinais, né? Então, é normal a gente tocar no ombro, por exemplo, né? Então, quando a gente vai conversar tocando no ombro, né? Até se eu não conheço a pessoa, não é uma coisa que vai ser ofensiva, dependendo da conversa. Sim. Né? Então, mas, às vezes, até esse toque no ombro, quando claro. Algo que é comum, mas se você sente que a pessoa está com outra vontade, que a pessoa está querendo lhe conduzir a algo, gente, a sua segurança, ela é fundamental. E não só entre colegas, mas também com adultos. A gente tem que estar muito, muito atento a isso, de ter adultos de confiança, que pode ser sua família, pode ser um padrinho, uma madrinha, um professor, uma professora, algum adulto de confiança que você, jovem, se sentiu invadido, invadida em algum momento, com algum toque, com alguma palavra, com algum olhar, né? Então, essa questão do consentimento, ela vai ser crucial para qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. E ela é para o resto da vida, tá, gente? E vai exercitando, né? Quanto mais, se você teve a força de vontade de dizer não no momento certo, você vai ter esse limite em você, porque é importante a gente saber também os nossos limites e respeitar o nosso limite. Por isso, essa questão que a gente falou antes, né? Respeito primeiramente a gente mesmo, né? Respeito primeiramente a você, beleza? E respeitar esse consentimento assim no outro, sim, né? Sim, claro. A gente está criando na gente também isso do ouvir o outro, de poder saber o que é que a outra pessoa se sente confortável ou não. Então, a gente não pode falar em nenhum tipo de relacionamento
não só os afetivos sexuais, como também com amizade, com colegas de trabalho, com colegas da sala, sem passar por esse ponto do consentimento. O que para você às vezes é uma brincadeira, para o outro é uma coisa ofensiva. E assim a gente vai nessa dança mesmo, né? Quando a gente vai dançar com alguém, a gente não vai dar um passo que outra pessoa não está acompanhando, né? A dança, isso, ela é fluida. A gente vai em um ponto, o outro vai em um ponto e a gente vai construindo nossas relações. Então, muita atenção quanto a essa questão do consentimento, tá? Daí a gente segue. E aí, Armando, como são as relações sexuais? Me Vai diga chegar aí. na tela porque esse slide tá bem bonito, bem colorido, ó. Opa! Então a gente tem aí, né, alguns aspectos do consentimento, a gente já falou, né? A privacidade e a intimidade, nós falamos também na aula passada, né, que a gente falou sobre a Sim. adolescência, falou sobre e a intimidade e a privacidade está relacionado ao tempo, né? Então, à medida que a gente vai construindo uma intimidade com a pessoa, né, a gente vai aí se permitindo determinados tipos de relação. Então, muitas vezes a gente teve ali uma aproximação, até uma conversa, a gente não se sentiu assim aberto a ter uma intimidade com essa pessoa, a gente já diz, ó, massa te conhecer e tal, mas então vamos, né, não rola. Então, essa intimidade, ela é construída, né, é importante. Então, a gente sempre vai relembrar isso a vocês, minha gente, é respeitar o tempo de cada um, tá? Outro ponto importante aí, né, é a naturalidade das coisas, tá? Então, é natural, né, ter vontades, é natural a gente sentir, né? O sentimento é algo muito genuíno da humanidade, sabe? Então, muitas vezes é fácil de lidar e muitas vezes não é. Então, é esse equilíbrio, né? Ninguém tem uma resposta tão exata assim. Então, a gente tem que mesmo se conhecer para tentar ali entender ao máximo o que a gente sente e agir com essa naturalidade, agir com espontaneidade, né? E responsabilidade, gente. O último ponto. É o último ponto. Porque a gente falar nessa questão das relações sexuais é falar dessa responsabilidade que se tem com o seu corpo, com o corpo da outra pessoa, com cuidados contraceptivos, né, para se evitar uma gravidez na adolescência, com cuidados também para se evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Uma delas, muito falada, muito famosa, é com o vírus do HIV, que pode ocasionar na doença chamada AIDS. Então, se você começou uma relação sexual, começou sua vida sexual, ela ser mais ativa ou não, a gente tem que pensar nesses pontos, né? De ter uma privacidade, de ter intimidade e de cuidados, que a gente já vai trazer um pouco a mais. Exatamente, né? Então, falar a respeito dela... Volta o slide, por favor, Armando. Opa, agora. Então, falar a respeito dessas relações é dizer que elas vão além da reprodução, né? É dizer que também não importa a sua orientação sexual. Então, a forma como você sente desejo, sente afeto por uma outra pessoa, não precisa necessariamente ser pessoa do sexo oposto. Pode também ser do mesmo sexo que o seu. Então, dizer que nós humanos, ao contrário de outros animais, a gente tem relações sexuais por prazer, não apenas para reprodução, é dizer que elas são naturais. Mas a gente tem que ter cuidados específicos com ela. Cuidados que vão diretamente a pensar nisso dos direitos reprodutivos. Então, vê só, a gente pode observar aí nessa imagem, né, a menina está aí pensando sobre, e tem muitos elementos aí sobre a cabeça dela, porque é exatamente assim, quando a gente está nessa fase de descoberta, um novo mundo mesmo, um mundo que é um mundo de maturidade, né? E quando essa maturidade ela vai chegando aos poucos, né? A gente tem a possibilidade de estar tendo aula sobre isso, né? Que é para ajudar vocês nessas descobertas, né? Para, como eu disse, como a gente falou, né? Aqui e frisou, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma palavra ou alguma coisa que vocês ouviram que se relaciona a esses temas, então vai anotando aí, né? Vai para trazer para a gente depois, né? Ou para o tutor ou tutora que estão aí com vocês. Então, voltando aqui para o nosso tema, né? O que são direitos reprodutivos. Então, quando a gente fala sobre o corpo, né, e as relações que a gente tem
né? Então, muitas vezes a gente vai chegar, né, nessa ideia de que a pessoa, infelizmente, ela vai passar por uma situação de gravidez indesejada. Então, o que fazer, né? Como fazer, como proceder? Então, esses elementos são os elementos relacionados aos direitos reprodutivos, tá? Como, por exemplo, aí, os métodos contraceptivos, né, professora? Gente, o nosso país, ele é um país que ainda tem muito o que avançar em falar em direitos reprodutivos. E eu não vou trazer um tema bem importante desses direitos reprodutivos aqui para não polemizar mais a nossa aula, né, professor? Arrudiano. Eu notei. Vamos lá. Mas vamos lá, vamos pensar juntos e juntas. Vamos lá. Eu já trouxe que a nossa espécie, ela tem um diferencial de outras espécies, de que a gente não se relaciona sexualmente apenas para a reprodução. Em geral, mamíferos, quando estão em tempos específicos biológicos, vamos no popular, no cio, por exemplo, se tem essa relação justamente para a reprodução. Homens e mulheres também têm esse ciclo reprodutivo, também tem épocas, tem semanas durante o mês, a mulher bem mais claramente, em que a pessoa vai ter uma alta de um desejo sexual maior, tá, gente? Isso é biológico, isso são hormônios, isso é natural. Um outro ponto dessa diferença hormonal feminina é justamente quando se cai esses hormônios. Isso se dá através da menstruação, tá? Então, apesar da mulher, ela ter esse ciclo de forma externa com a menstruação, e interna com a ovulação, o homem também tem ciclos como esse, de aumento de hormônios ou queda de hormônios. Então, é só dizendo para vocês que tudo isso é biológico e tudo isso é natural, tá? Mas aí, olhando esses ciclos que temos, a gente tem que entrar nesse ponto de direitos reprodutivos. Por quê? Porque uma das questões que faz aumentar cada vez mais a desigualdade social é a pessoa ter uma gravidez na adolescência. Chega na tela esse slide aí pra gente. Aí. Veja, falar em prevenção à gravidez precoce é falar de um impacto socioeconômico na vida dessa adolescente e desse adolescente também. Muitos têm que abandonar a escola para poder cuidar dessa criança, principalmente as meninas nesse caso, né? Que vão ter que cuidar da criança e o menino muitas vezes abandona para poder trabalhar, né? E esse dado aqui, o nosso SUS, vocês podem consultar, tá? Está lá no nosso Sistema Único de Saúde, é que cerca de 30% das meninas que engravidaram têm uma segunda gestação no primeiro ano pós-primeiro parto. Então, aquela adolescente de 14, 15, 16 anos engravidou, 30%, um ano depois já está grávida novamente. O que isso significa? Significa esse impacto socioeconômico, por ter que abandonar os estudos, não poder cumprir outros sonhos, porque tem uma fase na vida super delicada, que é a adolescência, enquanto deveria estar vivendo essa fase por uma questão de não ter realmente acesso à informação, de não ter acesso a métodos contraceptivos confiáveis, se teve uma gravidez precoce. Então, e também está relacionado a não ter acesso a essas reflexões. Sim. Né? Porque muitas vezes, a partir do momento que a gente ouve certas coisas, né? Que a gente pensa em certas perguntas, como essas que a gente faz para vocês, né? Quando a gente identifica isso no nosso dia a dia, e vocês vão perceber isso é o sinal da aprendizagem, né? Quando a gente identifica isso no nosso dia a dia, a gente diz, então quer dizer que é isso aqui, né? Então quer dizer que esse momento aqui, então agora eu vou escolher se eu continuo com a relação com essa pessoa ou não, se eu avanço ou não. Então, minha gente, veja, é importante a gente parar e pensar sobre isso, né? E nos questionar. Então, é basicamente isso que a gente quer trazer aqui. Então, por que esses dados acontecem, né? Porque muitas vezes as meninas, né? E aí, claro, a gente vai fazer um exercício de generalização aqui, né? A gente sabe que cada caso tem análise, tem reflexão, mas como a gente está buscando informar vocês, né? Muitas vezes as pessoas
as meninas, elas vão ali, tem o primeiro filho e meio que deixam esse tipo de cuidado de lado, porque tem uma confiança no parceiro, né, porque já está ali numa relação mais próxima, então deixa de tomar certos cuidados. Então, até no futuro, num casamento, esses tipos de cuidados eles precisam ser continuamente da mantidos. dupla, né? Do casal. Exatamente, do não menino só da das menina, mulheres. né? Tanto do cuidado, do trato mesmo, né? Do corpo, né? De ficar fazendo exames preventivos e tal, para que a saúde seja conjunta, né? Porque é a questão da responsabilidade que a gente falou. Né? A responsabilidade ela não está só em pensar, né, e está também, né, nessas coisas de contracepção, de evitar muita coisa, mas também na e aí essa palavra já vem diretamente, né? A gente refletir sobre a nossa saúde, né? E a saúde do outro que está se relacionando com a gente, tanto mental quanto emocional, né? E física. Por isso que são relações afetivas sexuais. Porque a gente se envolve com as pessoas também com esse afeto. Então é bem importante a gente ter cuidado com os nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros, gente. Mas falando biologicamente mesmo, em cuidados físicos, vejam, um primeiro ponto, nada de estar tomando qualquer tipo de medicação, nenhum tipo de contraceptivo, sem orientação médica. Um dado remédio pode servir para mim, mas pode não servir para você, por uma série de fatores, que cada corpo ele é único, tá? Um primeiro ponto. E um segundo ponto, a gente falar a respeito de métodos contraceptivos, que é assim fantástico, que vai evitar não apenas uma gravidez indesejada, mas também alguma infecção sexualmente transmissível, é o uso do preservativo, o uso da camisinha. Então, pessoal, é muito importante que esses temas sejam tão naturais como a gente está conversando aqui. Por quê? Exatamente. Porque vai justamente definir, você pode ter saúde ou não. Você ter uma gravidez desejada ou não. Um aumento de responsabilidade, né? Então, veja, esse tipo de preservativo e outros são distribuídos gratuitamente em postos de saúde, né? Então, é muito fácil de ter acesso a eles, né? Então, não tem, se você está ali interessado, está começando a se envolver com a pessoa, vai lá e garante que tenha, né? Então, é importante ser distribuído gratuitamente, tá? E aí, ó, tem uma lembrança aqui que está relacionada a tudo isso que a gente já falou, né? Lembre-se de respeitar o seu tempo sempre, né? Então, todos esses aspectos sobre as relações afetivo-sexuais, né, elas têm que ser pautadas na segurança que a gente tem, né, em nós mesmos, da gente estar sentindo, da gente realmente sentir segurança na outra pessoa e também em respeitar o tempo, né, da maturação do nosso corpo, né? Muitas vezes a gente vê filmes, escuta músicas que passam mensagens, né? E não só relacionadas, e não só relacionada a isso, mas relacionada também a consumo de bebidas alcoólicas, a uma vida festiva, né? Que muitas vezes são um mundo assim ideal, mas que na prática, né, as consequências elas ocorrem, né? É bem importante a gente pensar mesmo nisso que a Armando trouxe, a questão da temporalidade. Ah, eu quero fazer tal coisa. Ok, você faz hoje. E daqui a 2 meses, quais vão ser os resultados? Daqui a 2 anos, quais vão ser os resultados? Então, é muito comum, cada vez mais, as pessoas estarem adiantando o seu tempo. Então, o nosso convite a vocês hoje é de poder ouvir a você, poder ouvir o seu tempo, poder respeitar o seu tempo, tá? Não precisa ir pela cabeça de ninguém, né, com influências externas. Tudo tem um tempo e, sobretudo, olhar aquilo que a gente trouxe do começo, né? Aquele semáforo do consentimento e da atenção. Dado isso, a gente trouxe esse desafio para vocês, tá? Vocês podem aproximar seu tablet, seu celular, para fazer a leitura desse QR Code. Você vai seguir as instruções que tem lá e vai falando a respeito da produção de um cartaz sobre métodos contraceptivos. Nós trouxemos vários métodos contraceptivos. É muito importante que vocês tenham essa orientação de quais são, de quais que existem, né? E aí, depois que vocês fizerem esse cartaz, vocês podem enviar fotos dessa atividade para a gente. Como é que manda, Armando? Não, vê só. Então, manda pela plataforma, né, da... Unirec, exatamente, da Unirec. E lá você procura projeto de vida, novos componentes, projeto de vida.
né, Oitavo e o seu ano. exatamente. E aí lembrando que esse QR Code ele vai levar vocês até as instruções da atividade, tá? Então a atividade tá lá, então é uma nova modalidade que a gente está testando de passar atividade para vocês. E lá vocês vão construir ali, vocês vão pesquisar métodos contraceptivos, os diferentes métodos que tem e vão criar aí um negócio massa e mandar foto pra gente, tá? A gente confia nessa criatividade, nessa pesquisa que vocês têm, viu, pessoal? Beleza. Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijo. Valeu, tchau, tchau.